E continuando nossa ministração sobre o livro de Atos, estamos então em Atos 9, de novo, na sequência. Samuel falou sobre Atos 9, de 1 a 22, e agora nós vamos falar de 22 até 31, que aconteceu logo depois que Paulo ou Saulo se converte. Diz assim então a palavra do Senhor, Atos 9, 23, até o versículo 31. Tendo passado muitos dias, falando de Paulo, os judeus decidiram entre si matá-lo. Os seus planos, porém, chegaram ao conhecimento de Saulo, e como eles guardavam as portas, tanto de dia como de noite, para poder tirar-lhe a vida, os discípulos o levaram de noite e o desceram dentro de um cesto pelo muro. Quando Saulo chegou a Jerusalém, procurava juntar-se aos discípulos, mas todos o temiam, não acreditando que fosse discípulo. Então Barnabé, tomando-o consigo, o levou aos apóstolos e contou-lhes como no caminho ele vira o Senhor, e que esse lhe falara, e como em Damasco pregara corajosamente em nome de Jesus. Andava com eles em Jerusalém, entrando, saindo e pregando corajosamente em nome do Senhor. Falava, discutia também com os gregos, mas eles queriam matá-lo. Sabendo, porém, os irmãos acompanharam-no até Cesareia e o enviaram a Tarso. Assim, as igrejas em toda a Judeia, Galileia e Samaria tinham paz. Eram fortalecidas e edificadas pelo Espírito Santo. Se multiplicavam, andando no temor do Senhor. Amém. Então, queridos, Saulo, ele aqui ele se converte, conforme nós ouvimos na semana passada, e ele passa então a fazer algumas coisas que deveria ser normal na vida de alguém que se converte. Aliás, é normal, só que parece que com o passar do tempo a gente deixa o novo amor, né, o momento da conversão, deixa de lado e se acostuma com algumas coisas, e se enjoa de algumas coisas, deixa algumas coisas para lá. Mas Paulo é um exemplo de como deve ser a nossa vida, como deve ser a vida de alguém que se converte. A igreja até então, você já viu, você leu, tem lido, a igreja, ela na direção do Espírito Santo, né, os apóstolos, os discípulos começaram a pregar, os diáconos começaram a pregar, e os milagres aconteciam, os sinais aconteciam, os sinais da presença de Deus, a igreja crescia. Nesse texto também fala que no finalzinho que nós lemos, versículo 31, que a igreja também cresceu um pouco mais, a igreja, o seu número, o número de adeptos cresceu um pouco mais. E aqui, queridos, aquilo que eu falei outro dia, acontece o maior milagre no reino de Deus. O maior milagre é qual? A salvação. Principalmente alguém que perseguia a igreja, como era o caso de Saulo, alguém que discutia, alguém que pensando estar fazendo um bem para Deus, alguém pensando que estivesse defendendo o reino de Deus, começa a perseguir os cristãos, não acreditando que esses cristãos estavam verdadeiramente seguindo um mestre, ou seguindo o mestre verdadeiro, que era o Messias. Paulo até então não acreditava que Jesus era o Messias. E aí ele se converte. Jesus aparece para ele quando ele ia para Damasco, e ele então tem esse encontro com Jesus e ele se converte. E Paulo então nos ensina, principalmente você que está no primeiro amor, ou Jesus lá em Apocalipse, ele pede para você e para mim que não estamos mais no primeiro amor, deveríamos continuar no primeiro amor, mas ele pede para nós voltarmos ao primeiro amor. Ver onde nós caímos, o que abraçou a nossa vida, o que hoje é tão importante a ponto de nos ter afastado do primeiro amor. E Paulo então, no seu primeiro amor, ali no início da sua conversão, ele mostra como deve ser a vida de alguém, ou a vida de um novo convertido. O que um novo convertido tem que fazer, o que é normal um novo convertido fazer. A primeira coisa que nós vemos aqui está no versículo 20,
E logo nas sinagogas pregava que Jesus era o Filho de Deus, e todos que ouviam estavam espantados e diziam: não é esse aquele que nos perseguia, Queridos, é o que mais falta hoje em dia, pregar o Evangelho. Nós estamos vivendo num tempo que a igreja, nós falamos muito disso aqui, a igreja hoje, para nós, ou a igreja de uma maneira geral, é para nos servir, é para nos dar, para abrir porta de emprego, é para nos curar, é para mudar a nossa vida, é para mudar a vida da minha família. Quando nós vamos pregar para alguém, por exemplo, nós, ao invés de pregarmos como um novo convertido, um discípulo de Jesus deve pregar, nós falamos: olha, vai lá para a minha igreja, porque Deus está fazendo milagres lá. Tinha gente que não tinha nada, hoje tem. Tinha gente que estava desempregado, hoje está empregado. E o mais importante, que nós não falamos, porque parece que não dá ibope, o pessoal não ouve. Se você for pregar para alguém e falar que Jesus é o Messias, que Jesus é o único Salvador, que Jesus é o único caminho, que não há outro nome pelo qual alguém possa ser salvo nesta terra, a não ser através do nome de Jesus, e principalmente alguém que não acredita em Jesus, ou alguém que não acredita que o único caminho é Jesus, alguém que, se dizendo cristão, não acredita que o único caminho é Jesus, que tem que ter mais alguém, que tem que ter um artifício, um outro artifício, porque só Jesus não é suficiente, você vai arrumar confusão. As pessoas não vão querer o teu evangelho, ou as pessoas não vão querer o teu Deus. Se você for falar para alguém que Deus pode mudar a vida dele, mas para que a vida dele seja mudada, ele tem que ter uma genuína conversão através de Jesus, a pessoa não vai querer o teu Deus, a pessoa não vai querer a tua igreja, a pessoa não vai querer andar com você. E o que Paulo fez, ele foi tão agraciado por Deus nesse encontro que ele teve com Jesus, que ele descobriu, ele deve ter olhado lá para trás, ele deve ter se lembrado de Estevão, que foi apedrejado, e ele consentiu no apedrejamento de Estevão, porque Estevão estava mentindo, pregando heresia, falando que esse tal de Jesus era o Messias. Ele deve ter se lembrado disso e deve ter concluído lá no seu interior, no seu íntimo, o seguinte: realmente Estevão tinha razão, esse Jesus é o Messias. Apareceu de maneira milagrosa, fez um milagre na vida dele. Ele ficou cego, literalmente cego. E depois, como você ouviu, nós ouvimos semana passada, ele foi curado. Ananias orou e as escamas caíram de seus olhos, ou seja, ele recuperou a sua visão. Então esse foi o maior milagre, queridos. Você tem que acreditar, nós temos que acreditar. Eu me lembro aqui nessa igreja, um tempo atrás, uma pessoa se converteu, e quando ela se converteu, passou um tempo, ela foi me contar a experiência da sua conversão. Falou: pastor, eu me converti com um hino que a igreja cantou. A primeira vez que eu vim na igreja, a igreja cantou um hino, e aquele hino tocou de uma forma tão profunda no meu coração, que eu não aguentei, eu me converti. Ele não está mais aqui conosco. Falei: que hino que foi? Aí ele me falou do hino. Eu falei: meu irmão, nós nunca cantamos esse hino na igreja. Aliás, posso te falar a verdade? Esse hino não existe. Queridos, eu acreditei no milagre que aconteceu. O que ele estava precisando, o que ele precisava ouvir na vida dele, Deus fez aparecer ali, na letra da música. Como nós cantamos hoje, então de repente você precisa de um milagre, apareceu ali exatamente o que você precisava ouvir, não o que estava sendo cantado. Aconteceu na vida dele. Falei: irmão, mas não existe esse hino, ninguém compôs ainda, só se você compôs aí sozinho, eu não conheço, nunca cantamos isso. E através daquele hino que não existia, né, para nós, mas existia para ele, ele se converteu. Quando Deus escolhe alguém, não adianta querer fugir. E uma coisa eu sei: Deus te escolheu. Você já viu, você já experimentou a presença de Deus na sua vida, eu tenho certeza. Talvez esteja faltando alguma coisinha, não sei o que é, mas que você tem certeza que Jesus é o único Salvador, eu sei que você tem essa certeza. Então Deus fez esse milagre na vida de Saulo. Ele teve esse encontro com Jesus e
chegou a essa conclusão que ele era o Messias. Uma coisa importante em relação a isso, abrindo parênteses, não adianta você querer convencer ninguém. Você tem que falar a verdade, e quem convence aquela pessoa da sua verdade é o Espírito Santo de Deus. Você tem que falar o que a palavra diz, e quem convence aquela pessoa que a palavra de Deus, a palavra que você ministrou é verdade, é o Espírito Santo de Deus. Não adianta eu sapatear aqui, não adianta eu ficar orando em línguas para você acreditar que o que eu estou falando vem de Deus. Não adianta eu parar no meio da pregação e começar a orar em línguas, para você olhar para mim, esse aí está cheio de Espírito Santo, não tem nada a ver. Aquele que tem o dom de orar em línguas, aquele que ele ora em línguas quando ele quiser, não precisa orar cheio de Espírito Santo, ele não precisa estar numa outra dimensão espiritual para orar em línguas. Então não precisa isso aqui. A palavra é ministrada conforme está aqui, e o Espírito Santo fala ao teu coração. Aí, como a Bíblia diz, se você ouvir a voz do Senhor, não endureça o coração. Aí, queridos, a decisão é minha de endurecer o coração ou não, a decisão é sua. Mas que Deus fala, que de uma forma sobrenatural Ele fala. Por quê? Porque Ele quer converter o seu coração a Ele. Meu coração já é dele faz tempo, mas de repente você está aqui hoje passando por uma luta tão grande que a palavra não consegue entrar no seu coração, você não consegue ter paz na sua vida, você não consegue ouvir a palavra, nada te consola. Deus, de uma forma especial, Ele fala com você, através de um cântico, através da palavra, Ele fala com você. E o Espírito Santo então converte o teu coração à palavra do Senhor. O Espírito Santo então pega essa palavra e põe no teu coração, faz você acreditar que isso que está sendo ministrado é a verdade. Um novo convertido, ele é meio criança. O novo convertido é crianção. Eu me lembro quando eu me converti lá em 85, eu era bastante infantil, brigava muito, queria que todo mundo se convertesse. Lá na empresa, eu queria que todo mundo aceitasse Jesus. Os espíritas brigavam comigo, todo mundo brigava comigo, ficaram de mal de mim, depois ficaram de bem. E eu falava, tudo que tinha na igreja eu levava lá. Tinha aquela questão de rodar o disco ao contrário, aquele disco grandão de vinil, e tinha umas mensagens lá, espirituais. E eu falei, e uma delas era uma música que foi psicografada, uma música do Roberto Carlos, pelo Chico Xavier. E eu falei lá, e eles brigaram comigo, falaram, eu não aceito que você fale isso de um homem tão abençoado. E eu fiquei nervoso. Eu era novo convertido, não sabia que não podia ficar nervoso. E eu falei, então faz o seguinte, o Chico Xavier vai para o inferno, e vocês vão tudo para o inferno, junto com ele. Eu criei maior inimizade. Hoje eu não faria isso. Mas queria ter um lado bom do novo convertido. Ele é como criança, ele acredita em tudo. Tudo que se fala aqui, ele acredita, é tão bom. Nós deveríamos cantar aquela música, quero ser como criança, né, de novo. Mas às vezes eu tenho vontade de crescer e eu atrapalho tudo. Eu deixo de crer. Coisas simples que são ministradas eu deixo de crer, porque eu tenho que ouvir alguma coisa, né, sobrenatural. O homem que prega tem que tremer, tem que sapatear, ele tem que ser um cara viajado, que conhece todos os cantos da terra, porque senão aquilo que ele fala não tem muito valor. Mas uma criança não, qualquer coisa que você fala é bom. Por isso, queridos, que Jesus falou, vocês vão pregar o Evangelho e vocês vão fazer discípulos em meu nome, e vocês vão ensiná-los a guardar tudo que eu tenho pregado, tudo que eu tenho falado. Por isso que é bom você que está se convertendo, você que se converteu há pouco tempo, é bom você abrir a sua casa, se você puder, para a gente fazer um discipulado, e pelo menos uns 2 meses, nós estamos fazendo em algumas casas aqui. Para quê? Para que você aprenda a palavra, para que você aprenda o essencial da palavra, para que você não seja enganado por ninguém, para que ninguém venha colocar heresia no teu coração e você aceite, e você receba. Esses estudos que não são coisas maçantes que você vai ter que aprender, não. De repente, durante a semana alguém falou alguma coisa, você ficou em dúvida, então vai ter alguém na tua casa lá, por exemplo, terça-feira, você vai esclarecer as suas dúvidas. Pelo menos eu quando lá atrás, quando eu me converti, foi assim, eu ia aprendendo.
eu ia vendo coisa errada, coisa certa, e eu fui aprendendo, e acho que muita gente, ou todo mundo aqui aprendeu da mesma maneira. Mas todo novo convertido tem que ser doido, tem que aproveitar esse fogo, essa vontade de ver a família inteira convertida, tem que aproveitar essa vontade de ver os amigos convertidos, e pregar a palavra, e falar de Jesus, Jesus, Jesus e Jesus, para que as pessoas se convertam. E Paulo então, lá no versículo 2, ele, por ser assim, ele causou espanto. O novo convertido, quando começa a falar do amor de Deus, os familiares falam que ele já ficou doido. Esse aí ficou doido, só fala em igreja agora. Na verdade ele só fala em Jesus, que é aquele amor. É como se um jovem começasse a namorar, só pensa na namorada, está apaixonado, não fala em mais nada, não faz mais nada, não dorme direito, não come direito. Queridos, o novo convertido tem que ser assim, e tem que causar espanto nas pessoas. Então, se o teu filho está apaixonado, deixa ele sossegadinho, deixa ele, depois passa, essa paixão passa. Mas na vida espiritual não deveria passar, não. E nós, querido, nós trazemos espanto. Paulo, ele era perseguidor da igreja. Ele foi com a autorização do sumo sacerdote lá para Damasco, para tirar as pessoas das sinagogas, para pegar os cristãos, estivesse onde estivesse, para levar para Jerusalém presos, para pararem com essa história aí de Jesus. E de repente ele nem chegou em Damasco, teve esse encontro com Jesus. E quando ele chega em Damasco, olha que coisa interessante, ele teve a oportunidade nas sinagogas para pregar. Então eu creio que, por exemplo, aqui está a sinagoga e tem alguém ministrando, e ele fala, agora o nosso irmão Saulo, ele tem um testemunho. Creio eu que eles estavam aguardando Paulo testemunhar quantos cristãos ele já levou preso, qual que era a estratégia dele para acabar com os cristãos ali de Damasco. Esses hereges, né, os judeus deveriam ter pensado. E quando então Paulo pega a oportunidade na sinagoga e nas igrejas dos judeus, o que ele faz? Ele fala do Messias. Fala, esse Jesus é o Messias mesmo. Então aquilo trouxe espanto. Mas esse cara ficou louco. No meio da viagem, no meio do caminho, ele ficou doido. Queridos, quando nós nos convertemos, ou agora, 30 anos depois, você 20 anos depois, 10 anos depois, você ainda confunde o mundo. Porque quando o mundo olha para você e vê que você é uma pessoa diferente, quando o mundo olha para você e vê que você leva desaforo para casa porque você tem alguma coisa diferente, quando o mundo olha para você, quando lá onde você trabalha, o mundo olha para você, todo mundo na rodinha dos escarnecedores, e você fala, não, disso aí eu não participo, não, isso causa escândalo, causa dúvida, causa confusão. Eu me lembro quando eu me converti, lá mesmo, eu participava das piadinhas. Acho que eu já falei isso. Era muita piadinha suja. Tinha um lá que todo dia trazia uma piada suja. Que cara danado. E eu participava, contava minhas piadas sujas também. Não parece, mas eu já contei piada suja. Aí, mas só para homem. Aí de repente eu me converti. Aquele cara vinha, Luiz o nome dele, não é você não, Luiz. Aí o cara vinha, ô Toninho, eu tenho uma boa aqui hoje. Eu falei, eu sei, todo dia você tem. Mas é suja? É. Eu falei, vai contar para outra, rapaz. Sai de perto de mim com essas coisas sujas. Por quê? Agora você virou crente? Falou, acho que eu virei. Crente dos bons, não quer saber de piada suja mais perto de mim, não. Some daqui com as suas piadas. E o pessoal estranhou mesmo, falei, ele ficou doido também agora. Ele não faz mais o que fazia antes. Eu parei de mentir, porque ali, onde eu trabalhava, a gente trabalhava sério, mas era muito legal que a gente aprontava muito com os funcionários, com os amigos, né? A gente colocava graxa naquela coisinha da cadeira, sabe aquela cadeira de regulagem? Então a gente põe a cadeira lá embaixo, o carinha sentava, ele sentava com tudo, quase quebrava a coluna. Aí quando ele ia pegar o negocinho para subir, tá cheio de graxa. Era legal demais. Aí eu parei de aprontar, é sério. Aí eu parei. Aí o pessoal, vamos aprontar com o Batista, que era um espírita que tinha lá.
Falei, ó, longe de mim, porque se ele perguntar, eu vou falar quem foi. E eu não posso mentir mais. Aí ele chegava, alguém faziam lá, aprontavam com ele. Quem fez isso aqui? E eu quieto, né? Falou, já sei, tem um aqui que não mente. Ô Toninho, quem fez isso aqui? Foi esse cara aí, ó. E eu entregava. Falei, não faz perto de mim, que eu não posso mais mentir. Então eu falei, esse cara ficou louco, ele ficou doido. Queridos, nós temos que mostrar que somos doidos, nós somos diferentes. A Bíblia diz que as coisas de Deus para o homem natural, elas são loucura. Paulo escreve aos Coríntios, fala, as coisas de Deus para o mundo é loucura. Você vai ser uma pessoa doida aos olhos do mundo. Não é ser crente fanático, não é ser crente chato, não é nada disso. Tanto que depois eu voltei a amizade com todo mundo, mas eles me respeitavam. Não tinha mais piada suja, ninguém aprontava perto de mim, eu também não aprontava mais. A gente confunde, e quando você começa a confundir o mundo, você tem que ser perseverante, você não pode desistir, você não pode se dobrar diante do mundo, sabe? Tem gente, eu me converti, agora eles ficam zoando com a minha cara. Eu não deixava zoar com a minha cara, não, eu zoava com eles também. Você virou crente? Eu virei, lógico, sou trouxa igual você, sou crente agora eu sou crente. Quer me respeitar, vai ter que me respeitar como crente. Mas sabe o que acontecia ali também? Na hora do almoço me chamava para orar na casa deles. Tinha uma macumba na casa de alguém. Um senhor lá puseram um caixãozinho com a noiva toda espetada. Nem saiu de casa. Quando ele viu aquele negócio, ficou apavorado. Falou, ô Toninho, dá para orar? Eu falei, dá. Eu falei, acho que nada não, é uma caixinha isso é besteira. E o cara ficou sossegado. O outro tinha desmanchado o casamento, estava namorando uma moça, era casado, tinha filho. Dá para ir lá em Itaquera, perto do cemitério. Da hora do almoço dá. Ia lá, orava, não acontecia nada, mas na mesma semana ele desmanchou o namoro, voltou com a mulher. Então, queridos, é uma doideira boa. Você tem que ser ousado, tem que ser. Hoje a gente fica mais preguiçoso, né? Mais sossegadinho, mas tem que voltar ao primeiro amor. Nós temos que pensar amanhã, por exemplo, vamos acordar achando que nos convertemos hoje à noite, fomos renovados hoje à noite, e nós nascemos de novo hoje à noite. Voltamos ao primeiro amor. Vamos confundir, sim, as pessoas como Paulo confundiu. Vamos confundir. E outra, de repente você é uma pessoa super pavio curto, você era um cara grosso, um cara que gritava com a mãe, gritava com a família, gritava com a esposa. De repente você mudou, você confunde a esposa, esse cara, será que aconteceu? Ficou frouxo? Ele brigava tanto comigo, era tão gostoso quando ele brigava comigo, que eu brigava com ele, mas agora eu brigo, eu xingo, ele não faz nada. Você já viu o marido assim? Seu marido é assim. Aliás, falar baixinho, as irmãs aproveitam disso, porque normalmente o marido é grosso, o marido é estúpido, mas quando ele se converte, ele fica mansinho. Só que a mulher fica brava, e ela briga, quer brigar, e ele não quer briga, ela briga e ele não quer briga. Então é uma confusão, querido. Quando a gente se converte, é uma confusão gostosa, é uma confusão boa, é uma confusão que agrada o coração de Deus. Quando Jesus estava pregando, quando ele pregou o Evangelho, ele falou, olha, os inimigos seus serão os da sua própria casa. É a sogra contra a nora, é o pai contra filho. Ele não estava dizendo que ele veio trazer confusão na terra, mas ele estava dizendo que aquele que não concorda com a verdade de Deus, vai arrumar confusão para você, vai arrumar confusão na sua vida, e você vai confundir a vida dele. Alguém, por exemplo, tinha lá o seu trabalho e alguém oferecia propina, e ele sempre aceitava propina. Então eu tenho o meu preço é esse, daí eu te dou uns 10%, pode ser? Pode. Daqui a pouco ele se converte, escuta, eu tenho um produto bom, que fala, não vem com essa onda não, que para mim isso aí não serve mais não, eu agora sou uma nova criatura, isso não é mais para mim. Confunde a pessoa. Eles ficam, mas ontem você podia, não, mas hoje eu não posso mais, eu nasci de novo, eu sou outra criatura, eu tenho um compromisso com Deus, eu tenho um compromisso com a verdade, eu sou filho de Deus, eu carrego agora o nome de Jesus. Quando alguém olhar para mim tem que ver Jesus, e Jesus não é corrupto, Jesus não é mentiroso, Jesus não ensina corrupção, Jesus não ensina a mentir, o que ele ensina é amar. Os ensinos dele são diferentes. E aí, queridos, quando alguém se compromete mesmo com Deus,
obviamente começa a crescer e tem que estar preparado para as perseguições que virão. Isso que eu falei são coisas até engraçadas que acontecem, mas o problema é quando vem as perseguições. Paulo então, ele confundiu todo mundo, e aí ficaram irados com Paulo. Ao invés de ele falar sobre as estratégias dele para acabar com os cristãos, ele virou cristão, confundiu, e aí o perseguidor se tornou perseguido. Passaram a perseguir Paulo, tentaram matar Paulo. Damasco era uma cidade rodeada por muros, como em Jerusalém, como as muralhas lá de Jericó. Aí desceram Paulo por um cesto e ele foi embora para Jerusalém. Quiseram matar Paulo. Olha que confusão danada. Queridos, eu estava lembrando uma coisa, não posso esquecer. Muito cuidado com o ser humano. Não pense que um cristão é um extraterrestre, é ser humano. Quando a Bíblia fala, maldito o homem que confia no homem, tem coisas na sua vida que você não pode confiar em ninguém, não. Esses homens aqui, olha o que eles fizeram. Eles eram amigos de Paulo, estavam ansiosos esperando Paulo, e de repente, porque Paulo pregou, falou uma verdade, se tornaram inimigos de Paulo. Então tem muita gente que se diz amigo seu, pode ser até que se diz irmão em Cristo, que é seu amigo enquanto convém para ele. Mas se amanhã ele sabe que para se beneficiar de alguma coisa, ele te entrega, pode ter certeza que ele te entrega e te trai. Ele muda. Você passa a não ser mais amigo dele, não. Muito cuidado. Muito cuidado para quem você abre o seu coração. Muito cuidado com quem você anda. Muito cuidado, tem coisa na sua vida que você não pode falar para ninguém. Tem que ser uma pessoa de extrema confiança, senão você pode se prejudicar. Está aqui, ó. Os que quiseram matar Paulo eram os irmãos dele, os judeus. Aqueles que tinham Paulo como um super-herói, que matava cristãos, que prendia cristãos, e agora são seus inimigos. Mas aí continuando. Aí Paulo, aqui quando fala que tendo passado muitos dias, versículo 23, os judeus decidiram matá-lo, diz que ele ficou mais ou menos 3 anos pregando ali. E uma coisa que eu entendo aqui é que nós precisamos do Espírito Santo para pregar com sabedoria. Nós não precisamos de muito conhecimento. Quando o Paulo se converteu, o Espírito Santo entrou na vida dele, e aquela sabedoria que ele tinha antes, só conhecimento das leis, agora ele tinha pleno conhecimento de quem era Jesus. E o Espírito Santo deu a ele a direção para pregar. Deus usou aquilo que ele tinha de bom, que ele era um excelente pregador. Ele convencia qualquer um das suas teses, e agora ele vai convencer na unção e no poder do Espírito Santo que verdadeiramente Jesus é o Messias. Ele então ele volta para Jerusalém, como diz a palavra. Chegou a Jerusalém, versículo 26, se juntou aos discípulos, todos então temiam ainda ele. Graças a Deus que apareceu Barnabé na vida dele, graças a Deus que Barnabé confiou na conversão dele. É outro detalhe que nós temos outra lição que nós temos que aprender. Nós precisamos confiar mais nas pessoas também, acreditar nas pessoas. De repente, uma pessoa que era vida torta, você sempre conheceu como uma pessoa de mau caráter, ela pode se converter. É normal ela se converter. Mas você fala, não, esse aí não acredito que se converteu, não. Pode ter certeza, queridos, que alguém se converte. Alguém que era mau caráter, aliás, muita gente que era mau caráter, acaba se convertendo também. Então temos que acreditar na mudança das pessoas. Você tem que acreditar na mudança do teu marido, na mudança da tua esposa, na mudança do teu filho, na mudança daquele irmão, na mudança de, sei lá, um funcionário qualquer. Tenha medo de dar oportunidade quando o Espírito Santo fala ao teu coração. Não tenha medo de dar oportunidade, não. Não tenha medo, não deixe de acreditar. Não é porque a pessoa uma vez ela falhou com você que ela vai falhar a vida toda. Eu acredito que um dia ela muda, um dia a coisa acontece.
sempre acredita. Nós temos sempre que acreditar. Quando cantamos, falamos que Deus nunca desiste de nós, graças a Ele por isso. Se Ele desistisse de nós, queridos, nós não estaríamos nem na igreja mais. Como Samuel disse outro dia, que Deus, Ele usa pessoas que não são de confiança, que não são confiáveis. Ele usa. Eu falho, você falha, mas Deus sempre te dá uma nova oportunidade. Deus sempre acredita em você. Deus sempre acredita em nós. Então, se alguém falhou, acredite que aquela pessoa mudou. Deixa ela provar que mudou. Não feche o coração, não. Deixa ela provar que mudou. Amém? Aí Paulo prega em Jerusalém. Onde ele ia, ele era perseguido. Ele era ameaçado. E lá no finalzinho, versículo importantíssimo, versículo 31, ali diz o seguinte: assim as igrejas em toda a Judéia, Galiléia e Samaria tinham paz, porque elas eram fortalecidas e edificadas pelo Espírito Santo e multiplicavam, andando no temor do Senhor. Depois você vai ver que Paulo, ele sai aqui de cena, entra Pedro. Se você ainda não leu, você vai ler. Depois de alguns anos, Paulo volta, e depois, acho que é do capítulo 23 em diante, ou 13, não sei, acho que é o 13. Ele então assume novamente, é o 13, assume aí novamente o seu chamado, prega aos gentios, e o livro de Atos encerra com Paulo pregando, Paulo desenvolvendo esse seu chamado. Então, uma coisa importantíssima nesse versículo, que eu queria que você estivesse bem atento. As igrejas, então, elas tinham paz, porque eram fortalecidas e edificadas pelo Espírito Santo, e elas, então, cresciam. E eu estava pensando sobre isso. Queridos, o que nós mais precisamos na vida é paz. Não tem outra coisa mais importante, acho que eu falei quarta-feira sobre isso, do que a paz. Uma pessoa que não tem paz, ela não tem ânimo, não tem sonho, não tem nada. Ela se prende, ela fica presa por um problema qualquer, e ela perde a paz. Então ela pode até ter um problema, pode até entrar em depressão, pode até desistir de tudo, passar a ser um morador de rua, como acontece por aí, você conhece, por falta de paz. Quando o Messias veio, quando Jesus veio, Isaías, ele profetizou acerca dele e disse que ele seria o príncipe da paz. Quando Jesus veio, por que nós nos cumprimentamos hoje com a paz do Senhor? Uns falam graça e paz, a paz do Senhor, paz seja contigo, porque era a maneira como Jesus cumprimentava os seus discípulos. Quando ele chegava numa reunião qualquer, quando ele se encontrava com alguém, com os seus discípulos, ele falava, paz seja convosco. Não era uma maneira de cumprimentar, era uma palavra profética, era uma palavra de poder. Quando nós nos cumprimentamos e com a paz do Senhor, e você devolve essa mesma paz, você fala amém, e você fala paz do Senhor, queridos, nós estamos concordando acerca da paz do Senhor na nossa vida. Nós estamos concordando sem saber em que aquela pessoa tem a paz. De repente ela está atribulada, você não falou nada, mas ministrou a paz sobre ela. A paz de Jesus alcança a vida daquela pessoa, tira a aflição. Então Jesus, ele ensinou, ele veio para que principalmente o pobre, sofrido, os perseguidos, tivessem paz. Então ele é o Senhor, o doador da paz, aquele que consegue encher o nosso coração de paz. A palavra que Samuel ministrou agora há pouquinho, eles estavam apavorados, o barco estava quase afundando. Aí Jesus chegou, não acreditaram, a angústia era tão grande que eles não acreditaram. E aí depois, quando Pedro tem aquela experiência que afunda, Jesus pega Pedro, coloca Pedro, levanta Pedro, põe Pedro no barco. Quando Jesus entra no barco, a tempestade cessa e a paz reina sobre a vida daqueles discípulos. Quando também Jesus estava dormindo num barco,
e o barco quase que vai a pique. Eles acordaram Jesus apavorados. Jesus levantou, exortou eles por conta da falta de fé, repreendeu a tempestade e a tempestade cessou. Então Jesus, ele não elimina as tempestades da nossa vida. Por pregar a palavra, por defender a verdade, nós vamos ter lutas a vida toda, nós vamos ter dificuldades, queridos, a vida toda. Dificilmente nós vamos conseguir as coisas de maneira fácil, é com muita dificuldade, é com muita luta. Para quê? Para que o nome do Senhor seja glorificado na nossa vida, para que tenhamos experiências com o nosso Deus. Então nós vivemos atribulados nesse mundo, porque esse mundo nos atribula mesmo. O sistema desse mundo, como eu falei outro dia, é um sistema falido, corrupto, adúltero, não tem nada a ver com a palavra, e nós vivemos nesse mundo corrompido. É normal você passar por dificuldade, é normal você ser injustiçado no seu trabalho, é normal você ser injustiçado na sua escola, é normal você ser injustiçado até na sua casa. Você pode passar luta até na sua casa. Só alguém não concordar com você, pronto, a tempestade já aconteceu. Os ventos contrários já começaram a soprar sobre a sua vida. Então isso é normal. Quando Jesus ministrou a paz, todas as vezes que ministrava a paz sobre os discípulos, às vezes que ele repreendeu a tempestade, queridos, apesar de tudo isso, as tempestades continuaram na vida deles. Aqui, quando eles então são sem Jesus, eles vão pregar a palavra aqui no livro de Atos. Quando eles recebem a missão de pregar na unção, no poder do Espírito Santo, eles passam essas perseguições todas, essas tempestades todas. Então a tempestade nunca vai cessar na nossa vida, elas estão por aí. Você vai fazer alguma coisa, por melhor que você faça, tem sempre uma crítica, tem sempre alguém para atrapalhar, tem sempre um invejoso para falar de você. Você prospera, tem sempre alguém querendo seu lugar. Você compra um carro, tem sempre alguém querendo comprar um carro igual ao seu. Ninguém está satisfeito, ninguém gosta de nos ver bem, não, por aí, ninguém gosta. Então você vai viver atribulado. Você quer um conselho? Sabe como você faz para viver tranquilo, mais tranquilo um pouquinho, evitar um pouquinho de tribulação? Não fica pondo suas coisas lá no Facebook, não, no WhatsApp, guarda para você, fica sossegadinho. Ou comprei fui promovido na minha empresa, estou ganhando 50 mil por mês. Fica quietinho, não vem testemunhar aqui não, guarda para você. Porque alguém, não estou dizendo, não sabemos as pessoas, vai vir muita gente fora. Alguém pode ficar com inveja de você, alguém pode lançar maldição na sua vida. Mas só ele? Eu também quero, então nem quero mais servir a Deus, porque só os outros são abençoados e eu não sou. Trabalham, estudam, se esforçam, são abençoados, e outro fica de braço cruzado querendo ser abençoado também. Mas enfim, querido, não fale muito das suas conquistas para as pessoas, não. Fale com aqueles que verdadeiramente vão se alegrar com você. Fale com eles, que eles vão se alegrar. Agora, os seus problemas, pode falar para todo mundo, que eles vão se alegrar também. Tem gente no mundo aí que ao invés de chorar com você, quando você está chorando, ele ri. E quando você está rindo, ele chora. É o inverso. É pessoas que às vezes andam com você, mas andam na contramão, na direção oposta à sua. E não pode. Então, essas são as tribulações que acontecem. Só que lá em Romanos, no capítulo 5, do versículo 1, tem uma coisa importantíssima. A pessoa que não se reconciliou com Deus, ela vive atribulada o tempo todo, ela não tem paz. A diferença nossa é que Lucas falou aqui nesse versículo 31, que a igreja era fortalecida e edificada. Numa outra tradução, não sei se é essa, ela era consolada pelo Espírito Santo, porque elas tinham tribulação sempre. Então aqui elas eram edificadas e elas eram fortalecidas pelo Espírito Santo de Deus. O Espírito Santo de Deus. Então quando a pessoa ela está atribulada, quando o crente está atribulado, ele consegue viver em paz em meio à tribulação. Mesmo que a tempestade não passe,
nós temos que ter paz no nosso coração. Porque paz não é ausência de luta. Paz não significa você não ter aflição, você não ter tempestade na sua vida. Que ele seria tão bom se assim fosse, se depois de convertido, nós não tivéssemos mais problema com a esposa, problema com o esposo, problema com os filhos, problema no trabalho, problema financeiro. Seria tão bom se ninguém ficasse doente, seria uma maravilha, mas nós somos humanos, nós somos pessoas normais e nós estamos sujeitos a isso. Seria tão bom, por exemplo, se o crente, ao se converter, não morresse mais, só fosse arrebatado, ou se morresse só com 95 anos de idade, com saúde. Seria tão bom isso. Mas nós somos normais, nós vivemos de forma normal. Então a diferença que o Espírito Santo de Deus faz é que Ele nos dá paz em meio às tempestades. Ele nos consola em meio às tempestades. E uma coisa que nós temos que lutar muito, queridos, é para nós chegarmos nesse nível, porque nós não chegamos nesse nível, de ter paz em meio à tribulação, de ter paz quando as coisas estão pegando fogo do nosso lado, como se estivéssemos num incêndio. Nós temos que chegar nesse nível. Mesmo que a tempestade não passou, nós temos que ter paz. Nós temos que crescer nesse nível de confiança no Senhor. Como eu falei outro dia, queridos, vamos ficar um mês aí sem orar, vamos ficar um mês sem falar nada. Então o problema é com quem? O problema é lá com seus funcionários, deixa eles, só ora e deixa, vamos ver o que acontece. Logicamente não vamos deixar, não vamos ser tão doidos e deixar fazer o que quiserem. Filhos a mesma coisa. Enfim, o seu problema, deixa um pouquinho nas mãos de Deus para você ver. Espera um pouquinho no Senhor, para ver se Ele vai fazer ou não vai, para ver se Ele vai operar ou não vai. O nosso problema, nós ficamos ansiosos, nós perdemos a paz, sabe quando? Quando nós tentamos resolver aquilo que não cabe a nós. Nós ficamos atribulados, quando nós queremos antecipar o tempo, mudar o tempo. Então você está esperando alguma coisa que vai acontecer em dezembro, e você já está desesperado, que você quer hoje, precisa ser agora. Nós ficamos atribulados mesmo. Ou quando você quer que alguém mude de qualquer jeito, ou quando você quer que aquela situação mude de qualquer jeito. Queridos, não depende de você. Nós vamos ter paz na nossa vida quando nós fizermos só a nossa parte, quando nós conseguimos dominar nossa mente, dominar o nosso coração, nossos pensamentos e nossos sentimentos. Aí nós vamos viver em paz. É ter confiança total no Senhor, como Abacuque 3,17, ainda que a figueira não floresça, ainda que não dê nada certo, mas eu não vou deixar de adorar o Deus da minha salvação. Essa é a verdadeira paz. Está tudo errado, mas eu sei que vai mudar. Se eu estou em paz com Deus, aí que entra o mais importante. Alguém que não foi reconciliado, alguém que não foi salvo, ele vai viver em constante tormenta, não tem paz, não existe. Mas Paulo fala lá em Romanos capítulo 5, versículo 1, justificados, pois pela fé, nós temos paz com Deus em Cristo Jesus, através de Cristo Jesus. Justificados pela fé, justificados dos nossos pecados. O que traz tormenta na vida de alguém é o pecado. O que traz tormenta na vida de um cristão é ele pecar e não se arrepender. O que traz tormenta na vida do homem lá fora, sem Deus, é não ter Deus na sua vida, não ser justificado pela fé em Cristo Jesus. Paulo, ele aprendeu isso, ele ensina para nós hoje. Nós podemos ter paz, o Espírito Santo nos fortalece, o Espírito Santo nos consola, o Espírito Santo, ele nos ajuda. Ele é capaz de nos dar paz e alegria em meio às tribulações. Experimente isso, querido, experimente isso. Não se deixe vencer pela ansiedade, não se deixe vencer pela dúvida. Eu não sei o que vai acontecer. Se a tua vida foi entregue realmente para Jesus, você não tem que duvidar de nada. Tudo vai cooperar para o teu bem. Se você realmente ama a Deus, vai cooperar. Ah, mas eu perdi emprego, não tem problema. Deus está na direção, vai te dar o melhor. E nesse tempo você vai viver bem.
Ah, eu estou endividado até o pescoço. Não tem problema, você vai sair dessa. Ah, estou com um problema na área sentimental. Não tem problema, ou você vai casar, ou você vai se conformar e ficar solteiro. Das duas, uma. Então, queridos, sempre tem uma saída. Deus sempre dá uma saída. O grande problema é que nós não temos paz, sabe com quem? Conosco mesmo. Nós queremos tudo do nosso jeito, nós queremos tudo no nosso tempo. Então eu tenho que, em primeiro lugar, ter paz com Deus. Em segundo lugar, eu tenho que ter paz comigo mesmo. Eu tenho que me amar, eu tenho que gostar de mim, eu tenho que me valorizar mais. Eu tenho que entender o valor que Deus dá à minha pessoa. Ainda que ninguém te elogie, ninguém te tenha como uma pessoa boa, não importa, o que importa é o que Deus pensa a teu respeito. De repente ninguém, sabe, você é uma pessoa chata, porque você não fica aí contando piada, você não fica por aí, você é tímido, é introvertido, mas Deus ama andar com você. De repente você é uma pessoa que fala pouco. Não estou dizendo que quem fala muito, Deus não gosta. Mas sabia que Deus gosta de quem fala pouco? Porque Deus gosta de falar, de compartilhar. Ele gosta. É que às vezes Ele quer falar e você está falando. Para de falar que Ele vai falar. Não tem gente que fala bastante? Aqui eu não sei se tem alguém que fala muito. Mas se a gente pudesse falar menos, seria tão bom. Porque Deus às vezes quer falar tanto com a gente e a gente não deixa. Só a gente quer falar. Então, queridos, você, eu, nós temos que ter paz conosco mesmo. Aceitar a nossa porção. Tem gente que fica ansiosa porque ela quer aquilo que não está ao alcance dela. Ela é frustrada porque ela acha que tinha que ser outra coisa. Eu poderia ser frustrado porque meu Deus, eu sou pastor, eu não podia ser ter uma outra profissão, ou ter uma profissão, não ser pastor, continuar lá trabalhando onde eu trabalhava. Não. Se Deus me viu e achou que pastor seria melhor, então Ele teve misericórdia e me pôs aqui. Você, onde você está, só se você estiver no lugar errado. Então você precisa descobrir isso. Quem é você? Se você está no lugar certo, se você se valoriza mesmo, então aí você vai ter paz com você. E depois paz com todo mundo. Considerar o outro melhor que você, considerar a esposa melhor que você, o esposo melhor que você, o filho melhor que você. Fala, não, que é isso? Meu filho tem que me respeitar. Querido, você não sabia, mas seu filho tem coisa muito melhor do que você, em muitas áreas da vida. Ele sabe muito mais coisas que você sabe, sabia? Ele tem algumas qualidades que talvez você não tenha, e você vai precisar dele. Tenha paz com seu filho, reconheça o que ele tem de bom, puxa a orelha assim, mas reconheça o que ele tem de bom, elogie quando for necessário. Mas não, tem que ser do meu jeito. E ele fez diferente do que eu penso, eu já fico atribulado. Já dá vontade de pegar pelo pescoço, a filha também, o marido também, o meu empregado, o meu patrão. Então temos que ter paz com Deus, paz conosco mesmo e paz com os nossos irmãos. E aí, queridos, pode vir a tempestade que vier. Eu não sei que tempestade que vai te derrubar desse jeito. Eu não sei como que você vai cair desse jeito. Se você tem paz com Deus, paz com você e paz com todo. Ah, falaram de mim. Deixa falar de você. O problema é quando não fala. Quando não fala de nós é porque a gente não está incomodando ninguém. É muito chato isso, não é? Fale assim, quando alguém fala mal de você, escuta, aquilo que ele falou trouxe alívio ao coração dele. De repente ele pensava a respeito de mim, ele pensava assim, ele desabafou. Então fez bem para ele falar de mim. Então glória a Deus pela vida dele. Que Deus abençoe grandemente a vida dele. E eu vou agradecer a Deus porque eu pude ser usado para que ele fosse abençoado. Querido, isso aqui não é indireta não, tá? Ninguém está falando mal de mim por aí não. Pelo menos eu não fiquei sabendo. E nem quero ficar sabendo. Mas é assim que acontece. Olha as pessoas, ele te magoou, te maltratou. Ele que precisa ser cuidado, ele que precisa ser tratado, não é você. Você está de boa. Ele te magoou, mas você fez tudo certinho. Fica tranquilo, deixa Deus, tenha paz com todos. Faça como Jesus fez. Ame o próximo como a você mesmo. Dê a sua vida, se for possível, se for preciso, para que alguém seja abençoado. E aí então o que aconteceu? A igreja crescia e mais uma vez crescia. Assim também você pode crescer
na força, na unção, na graça, no consolo do Espírito Santo, você pode crescer nessa área tão importante que é a paz do Senhor. Você pode ter paz na sua vida. Amém? Então vamos orar em nome de Jesus e fazer como Paulo fez. Vamos usar cada oportunidade para falar de maneira correta para a pessoa que só Jesus salva. Se isso incomodar a vida dela, não tem problema. Agora falar que Jesus vai mudar a vida dela, que Jesus vai dar emprego, que Jesus vai dar dinheiro, que Jesus não é empregado de ninguém. Tem que falar para ela logo no primeiro contato que Jesus é Senhor, Ele é o Senhor, não é empregado de ninguém. A igreja também é o lugar onde o povo de Deus se reúne para buscar o poder de Deus. Não é lugar, não é pastelaria. A igreja não é um boteco qualquer que as pessoas vêm, eu vou ali e aquela igreja vai me servir, aquela igreja vai orar por mim, aí eu vou para casa, nem me preocupo com Deus, aí volto no outro domingo, a igreja me serve de novo porque eu vou à frente orar, eu vou para receber oração e ela ora. Queridos, não. Eu vou na igreja porque eu quero adorar o meu Deus. Fala isso. Irmão, você não quer ir na igreja? Não, nós vamos adorar a Deus lá. Vamos orar, vamos buscar o Senhor, ouvir a palavra. Vamos juntos adorar esse Deus que nós amamos tanto. Você quer ir lá com a gente? E o Senhor da igreja vai estar lá, Jesus Cristo. O único que pode te salvar, te livrar dos seus pecados e te dar uma vida de alegria e paz. Amém?